a mais um episódio do YouBiz Podcast. Dessa vez, nossa 4ª edição. Não sei se você já viu por aí, mas olha, mais maravilhosa do que nunca. Essa edição veio falando de saúde e beleza e trouxe pra gente um repertório que todo mundo ama, né? Quem não ama cuidar do corpo, quem não ama cuidar da mente, quem não ama cuidar de tudo que significa equilíbrio pro resultado e pro sucesso de tudo que a gente faz, né? Nelite, Gabriela, responsável pela RH Solution. Meu RH, não leva mal não, mas a gente, quando encontra serviços de qualidade, a gente pega pra gente. Foi isso que a gente fez com a Nelite e é uma honra tremenda ter você na nossa 4ª edição. Obrigado por ser você, obrigada por fazer a cidade começar a entender o que é sucesso em RH de fato. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, obrigada pela honra de estar aqui, né? Eu sei que não é qualquer um que senta aqui, então, para mim e para a RH Solutions é uma honra estar aqui compartilhando esse momento com pessoas maravilhosas. A honra é toda nossa. O mais maravilhoso é que eu nunca coloco uma maravilhosa longe de outra nesse podcast. Não é? Com certeza. Eu faço questão de misturar tudo no mesmo tanque, porque eu acredito que a evolução está num conjunto, está no coletivo. E a gente faz questão de escolher isso a dedo. É por isso que a Larissa Saul está sentada do seu lado, a senhora Saul. Eu brinco com ela da senhora Saul, daqui a pouco eu conto por quê. Mas a Larissa veio como um presente surpresa, né? Assim, daquelas que você tá com uma pessoa e do nada vem outra no pacote. Eu tive essa honra de ter a Angélica com a gente na nossa capa de 4ª edição e a Larissa ser amiga da Angélica. E aí a gente começou a ter um relacionamento de primeiro se conhecer e depois de se interessar pelos serviços, pelo movimento. E aí a Larissa veio para a YouBiz. Não podia ser diferente quando a gente encontra profissionais com excelência como a Larissa. Obrigada por isso. Eu que agradeço, né? É uma honra poder estar aqui, é uma honra poder começar a fazer parte da YouBiz que se estenda pelas próximas edições aí. Com certeza. A gente tem uma mania muito linda, né? Tem gente que tem mania feia, mas a gente tem mania bonita. É de querer que os melhores estejam com a gente o tempo inteiro. Então, pra gente é muito fantástico, primeiro, ter trazido vocês para dentro desse grupo e, segundo, de poder oferecer isso para as pessoas que confiam na nossa credibilidade, no nosso trabalho. A YouBiz é exatamente isso, é um tanque de possibilidades de profissionais em áreas diversas com alta performance e entrega. E aí, quando a pessoa quer buscar um profissional de excelência, ela vem em mim ou ela abre a YouBiz, né? Peraí que eu quero fazer o meu Botox e pá, cai na Larissa. Peraí que eu preciso selecionar para minha equipe e cai em você. Peraí que eu preciso de um filmmaker e cai no Jonathan. Hoje eu tô terrível com o Jonathan. Todos os episódios tem o Jonathan nessa edição. Mas né? Participação especial, a gente lógico. não pode deixar nunca de ser grato para as pessoas que estão com a gente em todos os passos da nossa evolução. A gente entende que existem etapas na nossa vida. A gente entende que existem prateleiras a serem seguidas, né? A gente precisa subir em cada uma delas. E tem pessoas que vêm junto, como é o caso do Jonathan. A gente está atravessando prateleira a prateleira, por isso eu citei ele. A gente está até emocionado ali do outro lado. Mas tem pessoas que não atravessam essas prateleiras com a gente e essas etapas e tá tudo bem, né, Lili? Com certeza, sem dúvidas. É como a gente fala, né? Quem quer crescer, continua. Quem não quer e já encerrou seu ciclo, aí a gente vai para a próxima, né? Nada melhor do que perguntar isso para uma pessoa que entende com autoridade sobre o processo de seleção, né? Eu costumo dizer que a gente demora para contratar, mas demite rápido. Porque se você demora para contratar, você tem uma análise melhor dessa pessoa, você consegue entender melhor o contexto, o fit cultural junto com a cultura da empresa. Então, a gente faz o match, né, do RH que a gente chama. Agora, se não está fazendo bem a empresa, se não está produzindo e não está entregando resultado, demite na mesma hora, porque senão aquela maçã podre, às vezes não é uma maçã podre quando nós RH falamos, como pessoa. É uma ótima pessoa, mas naquele momento não entrega mais resultado para a empresa. Então, essa maçã podre, para não contaminar o ânimo e a motivação dos outros, a gente precisa retirar o mais rápido possível. Larissa, isso também serve para a vida profissional? Com certeza, né? A gente tem que estar sempre avaliando, crescendo, buscando conhecimento, inclusive tá vindo novidade aí,
muita Vai novidade. contar? Vai dar um spoilerzinho daqui a pouco? Deixa pra daqui a pouco. Daqui a esse pouco, povo daqui a curioso. pouco, daqui a pouco a gente fala, mas tá vindo novidade aí, fresquíssima. E assim, eu acho que quando a gente fala de vida profissional, a gente respeita o lugar de cada um, né? E tá tudo bem se as pessoas acham que ainda precisam ficar naquele lugar por um certo tempo, porque ela ainda não alcançou a luz no fim do túnel. Né? Eu Sim. costumo dizer que todo mundo, quando encontra a luz do fim do túnel, significa que ela está passando por uma outra né? Por uma outra etapa. Né? Que você entra num túnel, tá tudo escuro. Quando clarece, você já está chegando em outro lugar. Isso O túnel aí. serve para dividir movimentos, né? É Com verdade. certeza. E na vida profissional ele serve para dividir grupos, serve para dividir etapas da vida, serve para dividir alta performance. E é sobre isso, né? Que a gente faz e o que a gente vive. Larissa, fala um pouquinho para as pessoas o que você faz e aonde está a excelência do que você propõe para as pessoas. Então, eu sou esteticista, sou depiladora, sou cosmetóloga, entre outras várias coisas, né? Eu comecei muito cedo na área da estética, então, assim, eu pude experimentar um pouquinho de cada coisa e agora eu tô chegando na fase, né? Naquela fase que eu tô só aprimorando, né? Eu falo que eu tô lapidando diamante. A hora tá sendo agora, né? Investindo mais em tecnologia, em tratamento sem dor, né? Foquei no rejuvenescimento, né? Num rejuvenescimento sem preenchimento. Uau, hein? Um rejuvenescimento sem preenchimento. Isso faz né? parte da novidade. Você Isso faz parte da novidade. Não conta, que agora eu fico curiosa. Então, tá vindo uma novidade aí de um botox sem injeção, de um Uau. bioestimulador de colágeno sem cânula. Mas aí o restante, Só fazendo. só acompanhando a minha página para poder... Só marcando aquela avaliação. Marcando a avaliação, né? Por enquanto a gente ainda tá graduando nisso aí, mas o objetivo vai ser tecnologia e essa novidade que está chegando no mercado agora, né? Que é o tratamento facial sem preenchimento, sem agulha. Uau! Né? Porque agora, ninguém gosta de sentir dor, né? Com certeza. Agora, Larissa, tem uma coisa que é muito especial e tá rodando aqui em todas as outras gravações que a gente fez, eu não poderia deixar de perguntar para você, é que a gente chega uma hora que pode escolher, inclusive, que cliente atender, né? Com certeza. Que horas que você chegou nessa conclusão na sua etapa profissional? Eu sempre fui muito acalorada nos meus atendimentos, então sempre atendi demais, nunca deixei de atender telefone e atendia todas as clientes até que você começa a ver que o cliente X, ele te dá um retorno, mas ele te suga tanto que acaba que aquele dinheiro que vem ali para você nem vale a pena. Entendeu? Então, eu ouvindo a Nelite falar, é aquilo. Eu hoje posso demitir um cliente. Aquele cliente que me faz mal. Tem clientes que valem o quanto valem, tem clientes que valem o quanto custa. Com certeza. É verdade. Com certeza. Que horas que você consegue, Nelite, entender que aquele cara tá te trazendo uma demanda profissional, precisa selecionar, precisa treinar, precisa entender a parte do RH dele. Tudo que você oferece custa mais do que vale. Que horas que você entende que esse cara não é o cara certo para você? Então, antes de começar o processo seletivo, a gente já faz um bate-papo ali com o empresário, até para eu entender como que funciona a empresa, qual que é a cultura da empresa, porque tudo isso faz diferença na hora do processo seletivo. Então, ali eu já começo observando alguns detalhes. Se esse profissional, ele realmente entrega o que o funcionário precisa para trabalhar, que é o mínimo, mas acontece de alguns não entregar, então a gente já começa a bloquear por aí, né? Se não entrega o mínimo, eu não posso me comprometer com o candidato de colocar ele lá dentro onde ele não vai ter estrutura para entregar o melhor. E depois, porque o candidato não trabalha bem, a RH Solutions não me entregou um bom profissional. Então, às vezes, não é sobre mim, mas é sobre o outro. E tá tudo certo. Sim. E aí, nessa demanda, nessa continuidade, a gente já vai observando esses detalhes. Quando chega, acontece de passar ali na triagem, né? E aí a gente vai fazendo os processos seletivos. Na maioria das vezes, esses empresários, né, esses clientes, eles são aqueles que nada que a gente envia tá bom.
E aí a gente começa a observar, o problema não é aqui, o problema é lá. E como, né, transmitir isso para ele sem que seja rude e tudo mais. Então a gente tenta ao máximo. Quando a gente consegue converter, beleza. Quando a gente não consegue, a gente entrega aquele contrato. Foi muito bom quanto durou, siga feliz, que eu vou seguir feliz também. Eu acho que precisa saber a hora certa de começar e de parar qualquer Sim. coisa, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Vocês são mães, mulheres que atravessam ainda as fronteiras profissionais como mulher né? E as entregas são gigantes. A gente tem o Vitor Hugo e o Arthur, a gente tem a Nanda, a pequenininha com Maria e Cecília. a Maria Cecília. E a gente sabe como que é. Eu tenho 2 também. A gente sabe como é a correria do nosso dia a dia, né? É verdade. Né, Larissa? Como você administra a sua vida profissional fazendo com que a mãe também esteja em alta performance? Então, é difícil, tá? Bem difícil. Até porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito em tudo que eu faço. Então, assim, não precisa ninguém falar pra mim. Eu mesmo sou a pessoa que tô me cobrando o tempo inteiro. E, assim, hoje eu tenho a dádiva de poder cuidar dos meus filhos, conseguir cuidar da minha casa, aliás, tentar, né? A gente tem constante... A gente cuida dos a filhos, gente tá em constante... mas alguma coisa nunca é. sai tão perfeito assim. Mas o poder de administrar minha própria agenda traz essa possibilidade, né? De conseguir dar atenção pro meu marido, né? Ser mãe, ser esposa e ser excelente profissional. Né? Ontem, um recorte muito maravilhoso. Domingo, né? E a gente chegou, foi à rua almoçar, Dia dos Pais, e aí chegamos à rua e falei, vamos assistir um filme? E a gente foi. E a gente assistiu um filme Gladiador 2 e tal, a gente assistiu o primeiro. Só pra vocês entenderem, tem uma parte que o general chega da guerra, sabe? E aí eu e meu marido deitados no nosso quarto, vendo a televisão no nosso quarto, e aí o general chega da guerra, e aí ele chega e a esposa vira pra ele e fala assim, olha meu amor, eu não esperava que você chegasse hoje. Ele, eu consegui, né? Tipo, consegui uma folga, deu tudo certo. Mas lá nos tempos romanos. E aí ela fala, então vem que eu vou lhe servir. Né? E aí eu comecei a rir. Meu marido falou, o que você tá rindo? Falei, meu amor, deixa eu te ligar. Peraí. Pode ir pra guerra que for, né? Hoje em dia as mulheres atravessam as batalhas e as guerras junto dos maridos. Exatamente. E é uma loucura colocar essa vida no lugar, né? É verdade. A gente sabe, e aí eu dei risada exatamente por isso, porque assim, as mulheres, houve um tempo em que as mulheres ficavam em casa, esperando para servir na vida, para servir a comida, para servir. E, cara, a gente vive uma turbulência. É verdade. Como é que faz, Lala? É verdade. E eu tenho a dádiva de ter um marido que me ajuda, né? Graças a Deus. Eu porque assim... porque se ele não quiser... Na vida, a gente... Cada um nasce para uma coisa, né? Tem gente que nasce para cozinhar e tem gente que nasce para sentar e tomar uma taça de vinho e olhar o outro cozinhando. Eu sou essa pessoa. Muito bom, muito bom. Sou assim. Eu gosto dessas coisas assim. Aí meu marido falou, gente, você tira trabalho e vida de tudo. E sim, porque a gente fica olhando, né? Somos workaholics, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu não tenho tempo de mimimi. Ficar chorando pelo que não deu certo, pelo contrário. Deu errado, é que eu falo. A minha cabeça nunca é lamentar o que deu errado, é olhar o que eu posso fazer pra melhorar, pra fazer aquilo ficar melhor. Até do que dá errado, eu tiro o que é bom. Sim. Como é que você, Larissa, tem atravessado? Porque tem dificuldade. Tem dificuldade com o cliente, tem dificuldade com a comunicação, tem dificuldade na vida pessoal. Como você supera essas diversidades no seu dia a dia? Assim, é difícil, né? É difícil. Não. Eu aprendi muito, falei, gente, não tem como viver sem terapia. Para mim não existe vida sem terapia. Porque eu comecei a melhorar muitas coisas em mim, inclusive melhorar coisas dentro do meu trabalho, depois que eu aprendi a controlar a mente. Porque o controle de tudo que acontece está na nossa mente, né? A forma como você vê aquilo ali que está acontecendo. Isso é muito importante. É aquilo que você falou. Tirar até do que não deu certo pra gente, mas na verdade é porque tinha que ser assim, tirar uma boa parte daquilo ali.
E tá tudo bem, né, Lelite? Jogar 3 gotinhas de Rivotril no café, tomar e seguir o fluxo, né? Com certeza. É. Eu costumo dizer que, às vezes, na vida, tanto pessoal quanto profissional, a gente precisa fingir demência e seguir, né? É. Para que tudo flua, a gente vai levando e vai fazendo o possível para conseguir melhorar naquele aspecto. Vamos falar em melhor. A gente vive numa cidade onde a gente tem expert e profissionais de todas as áreas. Todo mundo é mentor, todo mundo é consultor, todo mundo é expert em várias áreas. De que forma vocês selecionam os lugares que vocês querem estar para alcançar os clientes que vocês desejam? Então, a ambiência faz quem a gente quer ser e aonde a gente quer chegar, né? Então, eu procuro buscar ambientes onde tem o meu público-alvo. Quem é meu público-alvo? Empresários. Empresários que possuem empresas de 3 a mais colaboradores, aonde eu consigo prospectar o meu serviço, né? Sendo que nem todo lugar a gente consegue ser bem recebido ou também ter uns bons olhos, né, diante disso. E aí a gente precisa ir selecionando de verdade, mas sempre cuidar da ambiência. Ambiência não só o lugar que a gente frequenta, também, mas as pessoas que a gente tem por volta, quem tá com a gente, porque existem pessoas que não precisa falar nada. Tá ali do nosso lado e a gente pode contar sempre que precisar. Mas existe o contrário também, né? Aquelas pessoas que, mesmo quietinhas ali do nosso lado, sugam todas as nossas energias. É verdade. E isso, sinceramente, eu não desejo pra ninguém. Tem uma frase que eu amo muito, que eu sempre vejo nas redes sociais, mas que ela é muito real. Eu prefiro o esporro que Pedro faz do que o silêncio de Judas, porque foi ele que traiu Jesus. Com certeza. Né? Tem as pessoas que ficam ali se fazendo de ai, maravilhosa, se olha e tal. A gente falou na gravação com a Juliana e com a doutora Isabela hoje mais pela manhã sobre essas oportunidades, essas sabotagens disfarçadas de oportunidade, né? É Porque isso verdade. acontece. Tem a pessoa que vai me adorar porque eu sou quem eu sou e tem a pessoa que vai me detestar pelo mesmo motivo. Com certeza. Você não precisa nem mudar de jeito para a pessoa gostar ou não de você. Só que essas pessoas que me adoram são bem-vindas e que não, sinto muito por você, mas eu sigo no baile, sigo o meu fluxo. Agora, como é que você lida com isso, Larissa? Porque assim, você é uma profissional que trabalha com uma parte da saúde e da beleza que tem dezenas de outros profissionais. Como você se diferencia dessas profissionais e que tipo de seleção você faz para estar no lugar onde você está chegando? O que acontece? Eu tenho muito aquilo. Eu sempre falo, o cliente que vem pelo preço, ele vai embora pelo mesmo motivo. Então, já começa por aí. A gente já faz aquela seletiva por ali. E o meu atendimento é totalmente diferenciado. Eu trabalho com horário marcado, então você vai chegar lá, você nunca vai me ver correndo, nunca vou te atender correndo, com pressa, porque já tem outra pessoa. O meu atendimento é com tempo. Com tempo, porque às vezes você vai chegar lá, você agendou para fazer um botox, mas eu vou olhar, você precisa também de uma limpeza de pele. Vamos fazer um bioestimulador enzimático. Então eu preciso ter tempo até para conversar. Porque às vezes o cliente quer falar, eu tô insatisfeito aqui, vamos pensar em mais alguma coisa. Então assim, é o diferencial, né? É um chazinho, é uma água saborizada, às vezes um espumante para quem gosta. Arrasou. É um atendimento diferenciado. E eu sempre fui assim, desde quando eu tinha meu salão e depois quando eu decidi, né, acabar com a parte do salão e ficar só com a minha estética, porque eu decidi que eu precisava dar mais atenção para esse meu cliente, que eu não estava conseguindo abraçar tudo. Então eu preferi diminuir, né, e conseguir continuar dando meu atendimento de excelência. Eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando sobre ciclos, né? Sim. Eu acho que tem hora que a gente olha e fala, cara, eu acho que não é isso, é isso. E a gente está sempre testando novas oportunidades, né? Porque é isso, se você parar para olhar, eu não sei você, Nelite, se você faz a mesma coisa que você fazia 10 anos atrás, mas eu não faço mais. Você faz mais ainda a mesma coisa que você fazia 10 anos atrás? Não faço. Você traz na sua vida hoje pessoas que estavam há 10 anos na sua vida com você? 1 ou 2. Isso quer falar, dá pra contar numa mão? Só a Você Deus. traz. Com certeza. Eu conto em uma mão. E eu vou te dizer, eu vivo a minha vida inteira contando em uma mão
Às vezes cresce um pouquinho para lá, depois diminui. De pessoas De que pessoas estão, que seguem com a com gente certeza. no mesmo propósito, com a mesma visão, com o mesmo intuito e o melhor, que torcem pela sua evolução. Se alegrando com a sua evolução. Que torcem pela sua evolução. Eu gosto sempre de contar isso. Eu tenho uma amiga de 20... Ai, meu Deus, não sei a minha idade. Eu tenho uma amiga de 20, eu tenho 45. A Ana é minha amiga desde que eu tinha 18. A Ana é uma amiga que está comigo, tá? Inclusive em algumas revistas. Somos amigas desde eu tinha 18, ela tem 10 mais que eu, ela tinha 28. Ela foi minha gerente, minha supervisora, a gente trabalhou juntas a vida inteira até que eu vim para Campos. E quando eu cheguei em Campos, ela me encontrou em Campos e quis que eu trabalhasse em Campos para ela. Trabalhei por um período. E mesmo depois que eu a deixei como minha chefe, né, como minha supervisora ou gerente dos mercados que a gente participava, e que eu vim trabalhar para mim, crescer, fazer o meu movimento, ela seguiu junto comigo, porque não era sobre o trabalho que a gente fazia, era sobre a relação de carinho e de amor que a gente tinha como pessoas. Ela é minha amiga há mais de 20 anos, há mais de 25 anos. Há 27 anos somos amigas, né, fazendo a matemática. E ela tá comigo em tudo. E ela fala... Ela é a orelha do meu livro. Eu tenho um livro. E a Anne é a sinopse desse livro. Ela escreveu ali... Como é que fala o nome daquilo que escreve, gente? Fala aí, Jonathan, pra mim. Que a pessoa dedica pra você? Dedicatório, eu acho mesmo. Ai, fugiu a palavra aqui agora, Sim. do nome do que é. Ela é a minha afilhada, é no outro, são as duas. E ela fala, ela conta, eu vou trazê-la num podcast, é muito necessário. Ela fala assim: eu lembro da Dai fazendo bazar na varanda da casa dela para bater meta. Porque ela era minha supervisora de uma loja que eu trabalhava e eu levava os produtos no fim de semana para minha casa, fazia bazar na varanda da minha casa, fazia meu marido encher uma Kombi de sapatos. Eu chamava todo mundo do meu bairro para comprar porque eu precisava bater meta. E aí a gente vive hoje uma geração onde as pessoas se impõem limites e não são além dos seus limites. É verdade. Como é que vocês têm vivido isso? Eu sou de uma geração diferente. Eu não me dei limite, amor, porque eu não sou município. Eu sobreponho as expectativas. Sempre falo. Como vocês isso lidam com isso na vida de vocês? Trouxe a Anne aqui para essa conversa e tudo, porque primeiro que a gente pode ser maior do que as pessoas que estão com a gente, não é o caso da Anne, porque ela é tão grande quanto eu. E eu acredito que quando você confia no profissional, ele é sempre grande do seu tamanho. Com certeza. Mas tem gente que não tem o merecimento. Não mereço estar nesse lugar, porque as pessoas que estão à minha volta não são tão... E tem pessoas que não se propõem ultrapassar limites. Como é que vocês vivem com isso na Elite? Me responde, por favor. É sempre um desafio, né, Dai? São pessoas que a gente tenta ajudar, a gente quer ajudar, mas muitas vezes eles não querem ser ajudados e tá tudo certo. A gente vai continuar sendo, se for amigo, colega, vai continuar tendo aquela relação profissional, sendo que a gente vai olhar com outros olhos. Ó, eu tô indo pra cá, se você quiser vir, tá tudo certo. E torcer pra esse cara quando ele não estiver Com indo pro mesmo lado que você. Com certeza, sempre. E você falou uma coisa aí, né, contando a história aí da sua amiga e tudo. Eu tenho uma amiga que foi minha supervisora em um estágio que eu fiz na prefeitura aqui em Campos. E anos se passaram, né, acabou o estágio e tudo, a gente continuou se falando sempre que se encontrava, tudo mais. Hoje, o esposo dela, já tem uns 2 para 3 anos que o esposo dela é meu cliente na RH. Ele tem uma empresa e, para ter noção, até para trabalhar na casa deles como ajudante lá, eu que seleciono. Que legal, então, assim, a ficou... confiança além dos tempos, Sim, né? Sim, com certeza. Confiança além dos tempos. Eu acho que, assim, essas histórias, eu não sei como é que funciona para vocês, sabe? Eu sou uma pessoa que olho tudo que aconteceu na minha vida como um grande manual de instrução, sabe? Eu olho para as etapas de tudo que eu vivi, olho como manual de instrução. Olho para as relações, olho para as amizades, olho para a vivência, olho para as aquisições, o que eu conquistei e o que eu não conquistei naquele período. Eu e meu marido, a gente faz muita reflexão em cima disso. E é legal, porque hoje a gente, graças a Deus, pode escolher o que sim e o que não. Chega uma época da sua vida que você não pode muito escolher, né? Você atende qualquer pessoa porque você precisa da grana. É isso aí. Você tem que estar em todos os lugares porque precisa se mostrar. Você prefere... E hoje a gente consegue olhar se a gente quer estar naquele lugar ou não,
se aquela mesa é a mesa que a gente quer sentar. E tem lugares que você precisa entender que se você é a pessoa mais inteligente ou mais próspera da mesa, você tem que levantar porque a mesa está errada, né? O ideal é você estar sempre numa mesa onde as pessoas são iguais ou melhores que Melhores. você. Com certeza. Como que você analisa isso no seu, olhando para sua história profissional? O que acontece? Eu tenho uma amiga, ela foi minha professora de inglês, de matemática. Ela, desde a época do Eucarístico, que eu fazia sobrancelha lá das minhas amigas, sentada na hora do intervalo, ela fazia comigo. A primeira micropigmentação dela fui eu que fiz e ela é minha cliente e amiga até hoje. Ritinha, você vai estar assistindo aí, eu tenho certeza. Ela é, assim, parceira. No dia da feira, ela foi lá no horário de almoço, correndo, não vim aqui te dar um abraço. Quer dizer, olha quantos anos. Cara, e que generosidade, Acompanhou né? tudo e ainda é minha cliente até hoje. Eu acho louvável. A gente estava falando isso aqui. Existem muitos significados para honra, né? Tem pessoas que acham que honra e tá tudo certo. Cada um entende como honra a vivência que teve na vida, como justiça, né? Para mim é justo uma pessoa ser presa por ter roubado. Em alguns outros casos eu não acho que é justo acusar uma pessoa que roubou porque precisava uma lata de leite. A gente entende justiça por vários ângulos. É Sim, verdade. E quando a gente fala de honra, eu acredito muito que é honrar quem faz por você, independente do pelo quê. Tem pessoas que te honram pelo que você está dando, mas nem sempre você pode dar. Será que você teria a mesma honra Se quando não você pudesse não for oferecer capaz de nada. devolver alguma coisa naquele momento? Será que todo mundo está à sua disposição para ser seu parceiro quando você nem por isso tem alguma coisa para devolver? E aí eu olho honra por ângulos muito diferentes. E o que a sua amiga faz com você é honrar a sua amizade, sua parceria. A Anne atravessa do Rio para cá todas as vezes que eu faço. Estava no lançamento da Ibis, estava no Melhores do Ano, e a gente está junto. E aí você vê que é para torcer de fato, né, Nelite? com certeza. E essas pessoas merecem muito o nosso cuidado. Muito. mesmo. Cuidar, né? O RH faz isso, cuidar de pessoas. E eu falo que todo mundo tem um pouquinho. Geralmente, né, o pessoal fala, de médico e doido, todo mundo tem um pouco. Mas também, como RH, todo mundo tem, porque todo mundo cuida de pessoas, É né? verdade. Todo mundo precisa ter a vivência com pessoas, porque uma empresa ela é feita de pessoas. Se tirar as pessoas dela, não tem faturamento, não tem financeiro, não tem nada, porque quem promove tudo isso são as pessoas. Então, o cuidar dessas pessoas dentro da empresa faz total diferença para que o empresário continue tendo o seu sucesso. Agora vamos transformar isso numa conversa um pouquinho mais técnica, Sim. porque eu sei que as pessoas gostam do lado de lá de entender quem são as pessoas por trás das realizações. Eu sempre puxo, porque eu gosto que as pessoas entendam o quão éticas, o quão generosas, o quão maravilhosas vocês são como pessoas. Porque o sucesso está em quem somos e não no que temos. Com né? certeza. Verdade. Então isso para mim é muito importante como recorte aqui na nossa UBIS de forma geral, não só no nosso podcast, mas em todos os sentidos. Agora, trazendo para um tema um pouquinho mais técnico, a gente sabe, a gente falando de seleção o tempo inteiro, que é um processo que é dificultoso e as empresas têm muita reticência nessas contratações. Ou às vezes porque não fazem uma curadoria necessária, ou às vezes porque pegam currículos inflados, né? E perdem muito tempo olhando para currículos que tem o que está escrito, mas não tem como... A pessoa realmente não fez aquilo. O tal do inglês básico é prova disso. Sim. Todo mundo tem inglês básico e de básico a pessoa não entendia nada. De que forma você olha para isso para trazer o resultado que as pessoas precisam? E aí, antes de você responder, eu já vou dar a minha visão, né? Sim. A Nelite fez um processo seletivo pra gente. A gente participa, isso nunca havia acontecido, tá? Que fique registrado. Eu já participei de outros escritórios de RH e as pessoas nunca deram para mim e para o meu marido, como CEOs da empresa, a oportunidade de participar de um processo seletivo. Então, esse já foi um recorte diferenciado para a gente. E, normalmente, você passa por algumas etapas para encontrar, né? E aí eu não vou colocar na conta da sorte, porque eu tenho uma profissional competente por trás disso. Vou colocar na conta da forma mesmo como você conduz seus processos. De que forma que você
movimenta para fazer por mim o que você faz por outras empresas? Então, primeiro, a gente cuida dos nossos candidatos, né? Eu costumo dizer que quem me traz um faturamento são as empresas. Mas se eu não tiver candidato para eu entregar para essas empresas, eu não consigo fazer um bom trabalho. Então, é por honra que eu cuido desses candidatos. Cuido de que forma? A gente sempre tem um canal no Instagram, onde a gente posta dicas de como fazer um currículo, como deixar atraente e tudo mais, específico para esses candidatos. Inclusive, as oportunidades de vagas estão lá nesse canal. Então tem uma roupa onde as pessoas que de fato têm o currículo que dizem que têm, podem ir buscar essas vagas. Isso, né? Isso Excelente. aí. É só entrar na nossa rede do Instagram. Que é qual? Né? Já deixa aí. RH Solutions Oficial. Perfeito. E também cuidar dessas pessoas, empresários, para poder a gente conseguir esse match tão esperado, né, dentro das empresas. O que a gente faz? A gente começa com um alinhamento de vaga, a gente alinha, entende, como eu falei, né, ali o fit cultural, entende todo o que tem por trás dessa vaga, entende também quais são as atividades corriqueiras que esse candidato vai fazer, para que na hora da entrevista eu consiga sanar as dúvidas que ele tiver. Aí a gente vai para a divulgação da vaga e recebimento desses currículos. Na hora da triagem dos currículos, a gente tem uma forma peculiar de vê-los. Por quê? A gente tenta, né, ter ali uma bolinha de cristal, porque muitas vezes os currículos estão desatualizados e a pessoa é mais do que está no currículo, tem uma experiência maior ou não. Então, a gente vai analisando de acordo com a vivência. Se essa pessoa trabalhou tantos anos nesse lugar, então é sinal que essa pessoa deve ter feito algum curso, né, na área. Então, vamos chamar, vamos ouvir. E quando a gente chama, geralmente acontece, né, de ter algo mais recente que não estava no currículo. Então, a gente chama para entrevista, fazemos uma entrevista de primeiro online, onde a gente tem o conhecimento, explica sobre a vaga e tudo, conhece quem é aquela pessoa como pessoa, né? Falamos um pouco ali do profissional, mas a gente conhece mais como pessoa, porque o que faz fora da empresa, tá tudo certo, problema é seu. Mas quando você vai trazer isso para dentro da sua empresa, você precisa conhecer aquele profissional lá fora. O que ele gosta de fazer, aonde ele vai, como são as postagens no Instagram, enfim. Então, tudo isso fala sobre a pessoa. E a gente faz a parte técnica, testes técnicos de acordo com a vaga que precisar. E, por final, a gente nunca dá a decisão final. É o empresário que vai decidir. Por quê? Porque o empresário vive o dia a dia dentro da empresa. O empresário sabe aquele feeling que a gente não consegue captar daqui de fora, por mais que a gente tente. Então, a gente sempre entrega 2 candidatos que tenham o perfil que aquele candidato, que aquele empresário precisa. E depois disso, a gente marca a entrevista com os empresários. Nós participamos dessa entrevista. E aí, feito ali, pode ser de forma individual, pode ser junto, né, os 2 candidatos, como o empresário preferir. E no final, esse empresário passa o feedback para a gente. A gente também não expõe, né, a empresa com o candidato. Quem passa o feedback final para os candidatos somos nós. Legal. A gente não faz esse movimento, né, de expor esse candidato. E um detalhe importante. Quando a gente divulga a vaga, a gente nunca divulga para onde é. Por quê? Já aconteceu, né, lá no início da RH, a gente divulgar para onde era e criar fila na frente da empresa de pessoas querendo entregar currículos. Então, as pessoas que se candidatam pelo requisito. E aí entra depois na entrevista que a gente dá maiores informações. Excelente. Muito bom. Agora, tem uma coisa muito importante do que você falou aí, é de trazer 2 candidatos, de trazer 2 profissionais, e tá tudo bem dar errado, né? Sim. Porque às vezes as pessoas elas se confundem no meio do caminho. Essa foi uma experiência minha. A Nerite me trouxe 2 candidatas, uma candidata se confundiu no meio do caminho, né? Porque eu também não sou fácil na entrevista, preciso confessar. Preciso confessar que eu dificulto o processo da minha amiga. Mas por quê? Porque eu preciso que o cara olhe com os meus olhos. É sobre o que ela acabou de falar.
o cara precisa contextualizar com a empresa. Tem o que ela quer e tem o que eu quero. Então, eu acho que essa flexibilidade é muito necessária. E aí eu digo que eu não sou fácil porque eu gero expectativa em cima do cara e tem uma hora que o cara se sente pressionado. Né? Que eu acho que foi a nossa, foi a nossa situação. A nossa situação. Eu acho que a pessoa se sentiu pressionada, entregou tudo que eu queria na hora para me dizer o que eu queria ouvir, mas na hora de entregar ela não entregou e recuou. Vou ver uma outra oportunidade aqui. Não. É porque se você diz para mim que você é autossuficiente porque eu tô te pedindo, agora eu vou esperar você entregar, né? É isso aí. É lógico. E uma coisa, né, que eu deixo claro que é um outro diferencial nosso, é a garantia dessa contratação. Isso também é sensacional. Porque a gente faz a garantia dessa contratação. Por exemplo, a Larissa contratou com a gente e aí aconteceu algum imprevisto ali dentro de um período de 30 ou 45 dias que aquele candidato não deu continuidade na empresa. Então, a gente entrega para a Larissa um outro profissional sem ônus para a empresa. Olha que dentro desse maravilha. período de 30 a 45 dias. Isso também é um super diferencial, porque não existe uma garantia, até de que o profissional contratado vai querer ficar ali por algum tempo. A gente teve a grata e grandiosa surpresa de uma das profissionais a gente acertou de cara, ela tá com a gente, eu acredito que tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Deixa eu ouvir aqui no meu ponto. Ó, ouvi que tá. E é isso, eu acho que é uma troca, eu acho que precisa ser bom para os dois lados, né? Com certeza. Porque cria-se também uma expectativa muito grande em cima da vaga, mas o cara que vai preencher essa vaga precisa também se ambientar com a oportunidade, né? Isso, sem chegar dúvidas. no lugar e falar, é isso que eu quero. Eu acho que isso também Tá é muito... preparado para entregar naquele momento ali que a empresa precisa. É um ambiente hostil, e a gente sabe que existe, é um ambiente que não tem respeito, é um ambiente onde as pessoas falam gritando o tempo inteiro, pega isso, pega aquilo, faz assim, tá, você é burro. Eu já vi isso acontecer, sabe? Já vi isso acontecer e eu acho de péssimo tom um empresário que se coloca na força, não no respeito. Com certeza. O empresário que gosta de ter a troca na força e na ameaça e não no respeito. Eu falo lá na minha casa para os meus filhos, eu não quero que vocês tenham medo de mim, não. Eu quero que vocês me respeitem. Respeito. Respeito eu acho que é o essencial. E isso é recíproco, né? Em todo o relacionamento, beleza, né? que vai ter uma hora que você não vai estar legal com tudo, e você não vai estar muito comunicativo, ou que você não vai estar falando muito, ou que você vai pedir uma coisa mais... rispidamente. Ou sem muita graça, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que rápido as pessoas entendem o dia que eu tô com graça e o dia que eu não tô. Porque eu tô sempre com graça. Se eu falar sério, a pessoa já não deu merda aqui. A pessoa já logo... Porque eu sou uma pessoa muito transparente. Agora, tem gente que é mais reservado, então é mais difícil de você captar. Mas eu acho que respeito é uma palavra que faz parte da cultura empresarial de todas as pessoas, né? Muito, muito. E pelo menos deveria, né, fazer parte dessa cultura. E também dos candidatos. Então, quando a gente fala sobre empresa para o candidato, a gente sempre fala com muito amor, com muita vontade, mostra que o quanto é legal, o quanto é bom trabalhar lá. Porque a gente busca isso, a gente busca pessoas que estejam preparados para receber esses candidatos e a gente busca candidatos que sejam preparados para agarrar essa nova oportunidade de transformar a sua vida, de seguir em frente, de realizar seus sonhos. Eu falo muito nos meus processos seletivos, eu pergunto, até nos meus treinamentos, você tem banho quente em casa? Você tem internet em casa? Você tem um celular legal? Você tem uma televisão? Você tem uma Netflix? Tenho. Então, quem paga isso para você é quem? É o seu emprego. Então, muitas coisas que são básicos no nosso dia a dia, na nossa vida, quando que você não tinha uma Netflix em casa que você queria tanto ter? Quando que você não tinha uma internet? É básico hoje, né? Para a maioria das pessoas, é algo muito sutil no nosso dia a dia. E eu vou te Mas dizer é uma algo coisa, que a gente precisa ter gratidão. Buscando no teu recorte, vou te dizer uma coisa. É muito difícil todas as pessoas entenderem que os benefícios da qualidade de vida estão na oportunidade de emprego. Sim. É muito difícil. Eu tive uma vendedora que ela não conseguia bater meta e a desculpa dela era porque eu, como dona da loja, as pessoas só queriam vir em mim. Mas você vende porque você é dona da loja. Você vende porque você é dona da loja. Eu virei pra ela e falei assim, eu, como dona da loja, tô com a escola dos meus filhos em dia, tô com as minhas contas em dia, tô conseguindo viajar, porque a minha prioridade são meus filhos. Mas a minha prioridade também são meus filhos. Eu falei, não tá sendo.
Porque quando você me deixa atender o cliente, porque para você é mais confortável que eu sou a dona da loja, eu vendo e você não. Quem paga a creche do seu filho? Meu salário. Eu falei, quem paga a creche do seu filho é a sua boa vontade de vender. Com Se certeza. você não trabalha para ganhar, você não tem grana para pagar. E aí você não pode dizer que eu faço porque eu sou dona da loja. Não, eu faço porque a minha prioridade são meus filhos. A minha família é minha prioridade. Esquece quem é dono e quem não é. Lembra das obrigações individuais que temos como donas de casa, como família, como mãe. Ela, ai meu Deus, nunca mais vai faltar fralda para fulano. Nunca mais vai... Mas por quê? Porque enquanto você entende o meu negócio pelo meu olhar, todos os benefícios são meus. É verdade. Você teve salão, lidou com pessoas e provavelmente tinha suas atribulações diárias, né? Ah, com certeza. Como é que você lidava com isso? Lidar com pessoas é complicado. E eu também sou meio assim, né? Eu tô sempre rindo, tô brincando, mas se eu der uma, é uma só. Entendeu? Eu vou dando corda, né? Eu não sou muito... Eu precisava da Nelite na época na minha vida para poder intermediar isso aí, porque eu não sou a pessoa para fazer esse tipo de trabalho. É por isso que eu decidi atender sozinha. Sim. A minha clínica sou eu. E aí você entendeu em algum momento que o especial era você fazer a sua entrega personalizada, direcionada, direto com o seu cliente, porque você conseguia padronizar a excelência do seu trabalho. Exatamente. Sem precisar estar cobrando nada de ninguém. Agora me fala aqui, o que é essa canetinha aqui maravilhosa que eu tive a honra de conhecer no evento na minha mão, mas tem um monte de gente que está olhando a revista e perguntando o que é. Então, essa caneta pressurizada, ela é uma caneta injetora, né? Ou seja, ela substitui a agulha em vários procedimentos que eu faço. Uau. E com essa caneta, né, que a gente chama de caneta pressurizada, é um aparelho com Anvisa, tá? O cartuchinho, né, que seria a agulha, que é onde a gente coloca o produto, ele é totalmente descartável. Né? A gente, para cada paciente, a gente usa usou, descartou, e eu consigo fazer uma entrega em todas as camadas que eu desejo, de acordo, selecionando as unidades nela, e consigo fazer preenchimento labial, skin buster. Não, fura, mas ela não tem agulha. Por quê? Ela injeta sob pressão. Lembra antigamente como que começou a vacina? Não sei se vocês lembram disso. Gotinha, né? Não, vacinar era um negócio igual um negócio de boi, assim, que ia apertando todo mundo. O que era? Era uma pressurizada antiga. E não tinha uma agulha. E não tinha uma agulha, era uma pressão. Ela injeta por pressão. Que legal. Né? E de acordo com a quantidade de unidades que a gente seleciona ali, eu consigo atingir a camada que eu quero trabalhar da pele. E tem dor? Não tem dor, porque normalmente arde um pouquinho. Por exemplo, ácido hialurônico não reticulado, ele tem uma ardência, mas aí a gente coloca lidocaína e a aplicação se torna 100% indolor. Meu Deus do céu. Muito legal. Até toxina botulínica a gente consegue aplicar. A gente consegue aplicar com a pressurizada. Muito bom. Que massa. Tem até um vídeo na minha página lá de eu fazendo um preenchimento labial com a pressurizada. E qual que é o arroba? Já deixa Meu arroba é Larissa Saul Esteticista. Uau! Eu tô te perguntando porque eu tenho certeza que é uma dúvida de muitas pessoas e principalmente ir à sua página para poder ver como se funciona. Né? Com certeza. O quão especial. Agora, quais são os procedimentos que você tem hoje dentro da sua clínica de estética? Então, eu trabalho com procedimentos focados no rejuvenescimento facial, né? Trabalho com KRX, que é um produto coreano, mas que tem Anvisa, né? Que é uma série de produtos, né? Tudo tem demonstração lá, vídeo mostrando como é que faz. KRX. KRX. O que o KRX faz aqui pra mim? O KRX, ele clareia a sua pele, ele oxigena a sua pele, ele bioestimula, porque são vários produtos, né? Então, a associação ela é personalizada. Se você for e a Nelite for, o procedimento que eu vou fazer nela são diferentes, são produtos diferentes. E eu trabalho muito com raciocínio clínico, né? Porque a pessoa fala, você atende em casa? Não tem como atender em casa. Porque lá, às vezes eu olho para a paciente que vai toda semana, hoje esse produto não vai funcionar, o que vai funcionar é esse.
Então, assim, eu não trabalho com protocolo engessado. E é legal ter esse olhar mais personalizado para a necessidade individual de cada um, né? Porque cada corpo é diferente e a pessoa nunca tá igual. Às vezes, aquele mês a pessoa bebeu mais água, às vezes aquele mês bebeu menos água, ou aquelas vezes está tomando um medicamento que bloqueou o efeito daquele outro procedimento que a gente fez. Então, sempre, toda vez que o paciente chega, eu já faço aquelas perguntinhas básicas, anoto ali para poder entender. É igual eu estou com uma paciente que simplesmente a toxina botulínica dela não funciona, não está funcionando. Não está paralisando. Não está paralisando. Sempre paralisou. E você consegue identificar isso? De acordo, eu falei com ela, ó, exame de sangue. Tá em dia? Não. Então, vai ao seu médico, pede um exame de sangue completo. Consegui verificar lá que era falta de zinco. Que o zinco está relacionado diretamente à durabilidade e o funcionamento da toxina botulínica. Menina, tô sem zinco. Você não tá pegando em mim também? Mas aí tem que beber água, tem que fazer o home care, tem que fazer o home care certinho. Não, eu cuido, mas na hora que dá. Esse é o problema, né? Você chega morta em casa, agora, por exemplo, eu tô numa semana muito ativa. Todo dia à noite tiro a maquiagem, passo, eu aprendi um negocinho lá que eu tô fazendo, tá? Não posso contar porque aí tô fazendo e tal, e tá me satisfazendo. Mas tem semana que você não consegue. Faz como? A semana que não consegue tem que fazer pelo menos chora, o básico. Né? Isabela falaria. Sabonetinho, protetor solar, gente, é assim. E uma coisa, gente, protetor solar, se você usa com cor, vou dar uma dica aí, por favor. Anotem a dica. Se você usa protetor solar com cor, você pega o seu protetor solar com cor, adiciona uma gotinha do sem cor para poder ele realmente proteger, porque dá uma finalizada melhor na pele. Sempre use o protetor com cor, com uma gotinha do sem cor. E se for o de bastão? Aqui eu já trazendo pra mim, que o meu protetor é de bastão. Então... Aí eu coloco o sem cor por baixo e o de bastão por cima. De preferência, né, como a gente gosta de uma pele mais sequinha, a gente tem uma temperatura que não colabora para a nossa maquiagem se manter, muito tempo. O que a gente faz? Usa um protetor aquoso. Né? Eu sempre indico o Aquagel. O Aquagel é excelente. Passa o Aquagel e o seu protetorzinho com base por cima. Porque fica mais sequinho. Vai ficar sequinho e vai ter mais durabilidade, né? Na sua maquiagem. O que você vai botar por cima não vai escorrer. Guardaram? Muito Agora, bom. Nelite, antes da gente finalizar, eu queria que vocês duas deixassem uma dica de excelência. Você para o empresário que precisa te contratar e você para o profissional que precisa te contactar. Para poder fazer com que as pessoas conheçam, tenham acesso e busquem, né, as soluções que vocês entregam. E aí, se você quiser, pode falar para essa galera que a câmera é toda sua. Então, uma dica de excelência é você ser quem você é sempre. Não mude a sua essência para agradar ninguém, mas saiba se colocar e se posicionar dentro dos espaços que você hoje está. Seja você empresário, diante da sua empresa, dos desafios da sua empresa, seja você candidato, querendo buscar e alcançar aí uma recolocação ou um primeiro emprego na sua área. E, principalmente, aos empresários, lembre-se que a cultura da empresa é o que move os seus resultados. Se você não tem uma cultura em dia ou se ainda não conseguiu aperfeiçoar isso, entre em contato com a gente que a gente consegue te ajudar. Perfeito. Cultura fraca, resultados fracos. Com certeza. Bom, Lala, deixa um convite para essa galera para poder conhecer a sua clínica, personalização do seu trabalho. Ter acesso a essa caneta maravilhosa aqui, ó, amor, que trabalha na pressão. A gente vive disso, então não vai ter problema pra você. Não vai ser problema para você que de pressão você entende, maravilhosa. E aí, deixa um convite para as pessoas conhecerem seu espaço. Então, você que quer realçar a sua beleza sem perder os seus traços naturais, você que tem medo de agulha, mas você que também gosta de agulha, porque eu também tenho agulha. Porque tem gente que gosta, tem gente que gosta.
Venha conhecer meu atendimento personalizado, um tratamento personalizado para você, nada engessado, vão ser sessões únicas, experiências únicas. Vai lá experimentar a bota massageadora, que é maravilhosa, e se você tem dúvida de algum procedimento que eu faço, faz uma visitinha na página que você vai encontrar lá. Viu? É por isso que eu falo para vocês que a UBIS não brinca em serviço. Entra edição, sai edição, os melhores profissionais permanecem e quando a gente não é fraco, traz os melhores. Você merece e elas merecem você como audiência e principalmente como oportunidade de mais sucesso ainda. Obrigada, meninas. Obrigada, Larissa. Eu que agradeço. Obrigada, Nelite, por fazerem parte dessa nova etapa, né? Eu costumo dizer que cada edição é uma nova etapa. E aí, para encerrar, fica legal sempre uma frase bacana, né? O nosso carro, quando ele está andando, a gente está sempre precisando parar para abastecer, porque senão não segue, né? É isso que a UBIS faz. A UBIS, a cada 3 meses, está abastecendo com novas competências, trazendo novas oportunidades. E é sempre excelente receber pessoas incríveis como vocês. Viu? Obrigada. Foi um prazer. Obrigada, Prazer Nelite. todo meu, viu? Ó, não perde nenhum recorte, corre nas redes sociais das meninas, aproveita para conhecer os procedimentos, os contatos e os negócios de excelência e venham fazer parte dessa 4ª edição que tá, fantástica e esperando você para fazer mais sucesso ainda. Beijo grande e até o próximo episódio.